No século XX em diante, ficou muito evidente de que a pauta ambiental ela se tornou principal e se tornou muito mais conhecida por todo mundo, seja na parte histórica de conscientização, quanto também na parte de direito. E o que que veio acontecendo aí a partir da Constituição de 88? A empresa, além de responder civilmente, administrativamente, como todo mundo já conhece, ela também está começando a responder de maneira penal. E como que isso acontece? Todo mundo, pelo menos na parte de quem já tem um conhecimento na área do direito, sabe que na parte tributária isso já ocorreria. Porque é quando você utilizava a empresa e tinha mecanismos em que você burlava o sistema do pagamento tributário. Então, olhando isso, vendo que a empresa ela estava tendo um desvio de finalidade para simplesmente lucrar e não pagar imposto, imposto entre aspas, né, não pagar tributo, ali você poderia imputar um crime à empresa e para fazer a restituição. Só que o que está acontecendo agora? Nesse mesmo momento em que as pautas ambientais estão tendo maiores evidências, as empresas que começam a fazer uma destruição ambiental não tá cumprindo com esses objetivos, além do civil e administrativo, ela vai também começar a responder de maneira penal. Ou seja, além do civil, de patrimônio, além do administrativo, com autuação de autorização, etc., também vai responder na esfera penal, quanto mais especificamente na área ambiental. E o que que o STJ começou a decidir sobre esse tema? Porque é algo relativamente novo em comparação às outras esferas. Então, eu trouxe aqui 3 julgados importantes que eles publicaram ali no Spotify, tá? Nos seus podcasts, no começo de maio, onde eles trouxeram alguns assuntos de como que eles estão trabalhando com essa nova sistemática de uma empresa ela poder responder criminalmente. Porque se olhar nos primórdios do direito penal, a sua base, a sua premissa está em punir pessoas por condutas reprováveis à sociedade. E agora, como que isso vai ser aplicado também às empresas? E aqui ele traz alguns julgados que eu vou apresentar para vocês agora. Começando um muito interessante que já vai também uma nova orientação de que o próprio STJ está decidindo. E deixa eu encaminhar aqui para vocês. Antes de ler essa ementa aqui, que é o resumo do julgado, eu vou trazer uma teoria que estava sendo aplicada e que houve essa mudança de entendimento. Como você sabe, empresa ela não tem uma vontade própria de querer cometer um crime. Tá? Se você estudar a teoria do crime, mostra lá que você tem que ter o elemento volitivo, você tem que querer praticar aquele crime. E geralmente você encontra isso em pessoas. Então, no começo em que começou a ter mais evidência o direito ambiental, tá, e se tornou até um próprio ramo do direito, o que que eles começaram a fazer a interpretação? A empresa ela não tem esse elemento volitivo, mas as pessoas que integram a empresa sim. Então eles que surgiram com a ideia da teoria da dupla imputação. E deixa eu traduzir aqui de uma maneira muito sucinta. É o quê? Se a empresa, tá? Se houve um crime ambiental e a empresa está envolvida e tiver, por exemplo, o administrador, as duas respondem junto. Ou seja, o elemento volitivo do administrador se junta com a empresa e os dois são condenados. Ok? Só que qual é o problema disso? O problema é que quando você precisa de uma pessoa para condenar uma empresa, se uma empresa particularmente, não as pequenas, mas as grandes, como no caso dessa ementa aqui, salvo engano, foi a Petrobras, você começa a construir tantos mecanismos, tantos órgãos, uma complexidade, um ramo totalmente emaranhado de cargos dentro da empresa, em que você não vai conseguir descobrir
quem é o autor do crime e, consequentemente, você não fazendo isso, você não consegue responsabilizar a empresa, que mostra que foi evidentemente ela quem cometeu o crime ambiental. Então, o que vem nessa ementa aqui foi a superação dessa teoria da dupla imputação, dizendo que, olha, não precisa mais de uma pessoa física para você poder imputar um crime a uma pessoa jurídica. E aí vem aqui no recurso extraordinário falando. Recurso extraordinário, direito penal, crime ambiental, responsabilidade penal da pessoa jurídica, condicionamento da ação penal à identificação e à persecução concomitante da pessoa física, que não encontra amparo na Constituição da República. Olha só a resposta deles. Eles falam que, ó, essa teoria da dupla imputação, apesar de dar uma coerência ao direito penal, ela não tem amparo na Constituição. E, ou seja, mas a Constituição, no 225, mostra que tem amparo constitucional a responsabilização da empresa na esfera ambiental. Então, em razão disso, eles começaram aí a poder separar pessoa física e jurídica e, independentemente se essa pessoa física não foi encontrada ou for absolvida, a pessoa jurídica poderá ser responsabilizada, tá bom? Porque e ele dá exatamente essa justificativa aqui, por exemplo, no item 2, falando que as organizações corporativas complexas da atualidade se caracterizam pela descentralização e distribuição de atribuições e responsabilidades, sendo inerentes a essa realidade as dificuldades para imputar o fato ilícito a uma pessoa. Ou seja, tem tantos cargos aqui, tá, que vai ser difícil imputar uma pessoa concreta, mas fica muito evidente a empresa. E se está evidente a empresa ela tem que ser punida, ok? Agora, passando aqui para um outro julgado que teve no STJ também em sede de recurso, sobre essa separação também de empresa e pessoa física. E o que aconteceu? Resumidamente aqui, mostrava que a empresa ela foi acusada de um crime ambiental, só que só que o estava prescrito, ou seja, não poderia ser mais punido, tá? Segundo a alegação do advogado. Só que nesse tipo de recurso, quem fez o pedido de prescrição, falando, ó, Estado, está prescrito, você não pode mais punir a empresa, foi o sócio, tá? Foi uma pessoa física, não foi representando a empresa. E qual foi a lapada que deu o STJ aqui em resposta a quem fez esse pedido? Falando que se a pessoa jurídica Pousada Ilha das Palmeiras pretende arguir a extinção de punibilidade da pena, assim imposta, deve fazê-lo em nome próprio. Ou seja, está mostrando exatamente aqui essa separação de que pessoa jurídica poderá ser responsabilizada por crime ambiental, ou seja, na esfera penal, e na parte de arguição, de defesa de recurso, quem deve fazer isso é a própria pessoa jurídica. Não tem nada a ver com sócio, tá? Não tem nada a ver com pessoas físicas que integram a pessoa jurídica, mas pura e simplesmente a própria pessoa jurídica. E por último aqui para mostrar para vocês, foi um modo de interpretação aí de prescrição nessa área, dizendo que, ok, pessoas jurídicas, elas respondem por crimes ambientais, porque tem amparo na Constituição, no artigo 225, seus parágrafos, dizendo que devem ser responsabilizados. E só que na lei de crime ambiental não tem regra de prescrição. E como que é feito? E aí vem o STJ e faz uma analogia de que os crimes ambientais eles também devem ser analisados quanto à prescrição, de acordo com o artigo 109 do Código Penal, que é feito para pessoas físicas. Ou seja, aplica a mesma regra de que você vai ter que analisar a pena e vendo se for pena de multa, vai seguir lá o artigo do Código Penal sobre prescrição de multa. Mas se a pena em abstrato poderá ser de pena restritiva de direitos, que é cabível para pessoas jurídicas, tá?
que não seja multa, mas tem um rol lá de penas restritivas de direitos, a prescrição ela tem que seguir o artigo 109 do Código Penal, que fala que penas restritivas de direitos seguem o mesmo prazo prescricional das penas privativas de liberdade, ok? Então, vamos lá. Agravo regimental no agravo, agravo regimental, no agravo regimental, no agravo em recurso especial. Crimes contra o meio ambiente, poluição atmosférica, pessoa jurídica, prescrição da pretensão punitiva, prazo, artigo 109 do Código Penal, agravo regimental não provido. Ou seja, fez uma analogia aí, prazo prescricionais aos crimes ambientais de pessoas jurídicas, utiliza-se o mesmo prazo prescricional do artigo 109 do Código Penal. Ok? Então, isso fica aí um alerta para quem está estudando ou para quem está se atualizando na área do direito penal, mostrando que não mais pessoas físicas serão responsáveis, mas também pessoas jurídicas. E ainda que você venha com as teorias do direito penal falando que precisa de elemento volitivo, essa teoria da dupla imputação já foi superada, porque apesar de ter um raciocínio jurídico, ela não tem amparo constitucional. Porque a Constituição hoje ela é muito mais focada na sua função, na proteção de direitos coletivos, direitos individuais homogêneos, direitos indisponíveis, ou seja, a Constituição ela está mais preocupada em defender algo, em proteger um bem jurídico, do que seguir propriamente uma lógica pura e simplesmente. Então, a partir do momento em que você entra com conflitos de teoria do direito penal e a própria Constituição, por mostrar que o direito ambiental ele está sendo muito mais evidente, precisa de muito mais proteção, eles flexibilizam as teorias para que o próprio bem jurídico seja protegido. Tudo bem? Então fica aí o alerta. É uma boa mudança que está tendo e é sempre bom acompanhar porque novas inovações no mundo jurídico vai ter nessa área, porque é algo novo. São relacionamentos que está tendo entre direito penal e direito ambiental. E sem prejuízo também do direito constitucional, que é aquele que vai regular todas as áreas dos direitos. Maravilha? Se gostou do vídeo, deixe os comentários, deixe o seu curtir aqui. Se tiver dúvidas, pode mandar que eu vou responder assim que eu tiver um tempo disponível, tudo bem? Por esse vídeo é isso e até a próxima.